E já estamos de volta ao vivo e em cores, entrando na sua casa e agradecendo demais o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o Vida e Saúde, você é o nosso convidado especial para ligar, interagir e participar conosco. Como? Pelo telefone 19 3871 9620 é o telefone. Ou o computador já está aqui do meu lado, videsaude@rs21.com.br. Só não vai deixar sua pergunta para o final, gente. Aí vem aqueles calhamaços, pergunta um monte de e-mails, já estão chegando aqui. E aí o médico não vai poder te ajudar, você vai ficar triste porque você não vai ter a sua resposta. E eu vou ficar mais ainda porque vai chegar nas minhas mãos atrasadas e eu não vou conseguir te ajudar. Então, na medida que estão chegando, vá participando. Esse é o programa, estamos recebendo aqui o Dr. Rodrigo Nogueira Angerami, mais conhecido como Dr. Angerami. Ele é médico infectologista, médico assistente do Hospital das Clínicas da Unicamp e consultor do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde. Essa fera está aqui hoje, carinhosamente, aceitou nosso convite para esclarecer, para tirar todas as nossas dúvidas. Vai participando. Doutor, uma pessoa que tem dengue, está em casa lá, tem dengue, enfim, está no convívio, né? Está lá uma pessoa X da casa, né? Ela vai conviver com os demais familiares, se é o esposo, com a esposa, com os filhos, enfim. Ele vai apertar a mão, vai passar o vírus, beijar a pessoa, beijar um filho, beijar a esposa, beijar o esposo, vai passar dengue, né? De repente vai lá no banheiro, pega o sabonete, enfim. Vai passar dengue assim também para os demais familiares, doutor? Não, como a gente havia mencionado, Okay. A dengue é uma doença de transmissão vetorial. Ela precisa de um vetor que leve o vírus de um indivíduo o mosquito aí. A para o indivíduo B, Okay. é um veículo de transmissão do vírus. O que pode acontecer, sim, se você tiver um caso de dengue dentro de um domicílio, de um local de trabalho, Okay. de uma escola, e houver infestação por Aedes naquele domicílio, naquela escola, naquele local de trabalho, as outras pessoas estão sob risco de se infectar. Então, a infecção pode sim se dar a partir de um indivíduo infectado, mas é necessário que haja ali o mosquito, o vetor. Okay. Doutor, nós fomos também às ruas para ouvir do Santo Povo de Deus as curiosidades, assim, as dúvidas que eles tinham. Então, nós vamos agora dar oportunidade aqui para as perguntas do povo, porque aqui o povo tem voz, aqui o povo tem vez, o povo pergunta. Eu sou Luciana de Campinas. Quem teve dengue tem alguma complicação após o tratamento? Muito bom, doutor. Assim, quem já teve, né? Tem alguma complicação? Pergunta a Luciana. Via de regra não, Luciana. Via de regra, como nós mencionamos, dengue é uma doença aguda. A duração do quadro febril e das complicações se dá notadamente ali nos 7 dias de doença. Eventualmente, o que pode acontecer é sobrar um quadro residual, que nós chamamos de prostração, um cansaço, falta de disposição. O que pode acontecer sim ao longo da vida indivíduos que tiveram dengue uma vez, eles podem ter dengue pela segunda, terceira ou quarta vez, na medida que são 4 vírus da dengue. Okay. O indivíduo que teve dengue uma vez, se novamente se expuser ao vírus e novamente se infectar com outro tipo de vírus que ele não tinha tido contato anteriormente, ele pode desenvolver a forma hemorrágica da dengue. Okay. Então, são complicações tardias. Agora, doutor, assim, quais são os sintomas? Eles são confundidos também, talvez, com outro tipo de sintoma, como é um vírus, etc. O que a gente começa a perceber no corpo? Opa, ali existe algo diferente do normal, doutor. Um dos grandes desafios em relação à dengue é o fato de que boa parte dos seus sintomas se confunde com uma série de outras doenças. Se nós pudéssemos resumir como sendo os sinais e sintomas mais típicos para que a pessoa fique atenta e até procure atendimento médico, a febre é um marcador importante e precoce. Febre alta, geralmente febre que dura o dia todo. Dor de cabeça. A clássica dor atrás dos olhos é uma queixa muito frequente que a gente observa na prática clínica. Dor nas articulações dos dedos, cotovelos, joelhos. Dor na região das costas, né? Dores musculares. Então, esses são os sinais e sintomas mais frequentes. Nas crianças pequenas, é muito difícil a gente ter a percepção do que é dor articular, do que é dor muscular. Então, as crianças ficam muito irritadiças, com um quadro febril, mas irritadas, se alimentam pouco, dormem pouco, né? E em crianças é muito frequente o surgimento de uma vermelhidão no corpo, que nós chamamos de exantema, né? Então, esses são os sinais clássicos da dengue não complicada.
Agora, a gente viu na matéria, reportagem do primeiro bloco, que tinha um senhor ali que estava assim, eu pensei que eu ia morrer, ou seja, é uma doença que não tratada, ela pode matar, doutor? Ela pode matar, né? A dengue tem um potencial muito grande, né, de evoluir para formas graves. Os indivíduos que são mais suscetíveis, ou seja, expostos a essas formas graves, são aqueles indivíduos que já vivenciaram infecções anteriores, como nós mencionamos, o indivíduo pode ter dengue 4 vezes na vida, né? E existem alguns grupos mais vulneráveis, crianças pequenas, gestantes, os idosos, indivíduos que têm doença cardíaca, renal, enfim, também são mais vulneráveis. Agora, por que chega a matar? O que acontece com o organismo? Ou seja, começa a estourar veia lá dentro? O que acontece? A principal complicação associada à dengue, né, é o que nós chamamos de choque. Choque, basicamente, é um grau extremo da pressão baixa, se a gente puder traduzir. Ou seja, a pressão cai a níveis muito baixos. Por quê? Porque o indivíduo sangra? Não. Porque o indivíduo tem diarreia e vômito e perde líquido? Não. Esse líquido, ele passa através dos vasos sanguíneos e sai dos vasos sanguíneos. Ele acaba indo para espaços dentro do tórax, dentro do abdômen. Então, pode não ter expressão nenhuma, ou seja, você não percebia a perda do líquido. O líquido sai para dentro do próprio organismo, só que acaba reduzindo muito a pressão sanguínea. Ao reduzir a pressão sanguínea, o sangue não consegue chegar de uma maneira apropriada ao coração, ao cérebro, aos rins, e você acaba tendo um acometimento do corpo todo. Eventualmente, pode haver sim sangramentos, mas a principal complicação e que leva à morte é o choque, ou seja, a pressão baixa, extremamente baixa. Porque geralmente nós temos aqui um programa sobre hipertensão, tem 2 medidas, né? 12/8, enfim, tem aquela normal. Quando a baixa está baixa demais, então nesse quadro existem outras doenças que podem causar o choque, né? Mas no caso da dengue, o choque é causado por esse líquido que sai de dentro do vaso sanguíneo e vai para dentro de cavidades do corpo. Tá vendo como é bom perguntar, viu? A Cleide Tecchio, ou Techio Pires, de Campinas, que a gente manda um beijo, dona Cleide, muito obrigado por estar conosco. Ela pergunta assim, gostaria de saber se quando se tem dengue pode-se tomar paracetamol? Pergunta a nossa amiga Cleide, doutor. Dona Cleide, como vai? Paracetamol é um dos medicamentos a serem utilizados para indivíduos que têm dengue. Durante muito tempo foi o único medicamento que estava ali recomendado. Hoje em dia nós temos um outro analgésico, um outro antitérmico, que é a dipirona. Então são os 2 medicamentos que nós temos ali alguma segurança para utilizá-los em indivíduos com dengue. Quero até aproveitar para dizer aqueles que a gente não pode utilizar de forma alguma, que são os anti-inflamatórios, sendo o mais clássico o AS, que é o ácido acetil salicílico. Nenhum medicamento que contém o AS na sua formulação deve ser tomado. O paracetamol ou a dipirona, ambos hoje fazem parte do nosso arsenal. Porém, tudo isso, sob prescrição médica. Todo aquele que acompanha o Vida e Saúde já sabe, nenhum medicamento tem que ser tomado por conta própria. A automedicação você sabe que faz mal, né? Então, o médico tem que receitar, né? Esse é o Vida e Saúde. Doutor Angelemi, mais um e-mail que chegou aqui lá de Ubá, Minas Gerais. A gente agradece a participação aqui do Marcelo. Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Pede bênção, Deus abençoe. E diz assim, doutor, tive dengue dias atrás e com alguns sintomas e fui ao médico e ele pediu um hemograma completo e deu plaquetas baixas. Ele até cita aqui 147 mil milímetros cúbicos. Ele disse que era dengue, o médico. Então pergunto, só olhando o exame das plaquetas baixas já é considerado dengue, né? O nosso amigo Marcelo de Ubá, Minas Gerais, doutor. Olá, Marcelo. A contagem das plaquetas é um exame praticamente imprescindível para a gente poder nortear o tratamento de um paciente com suspeita de dengue. Ou seja, indivíduos que têm uma tendência de queda do número das plaquetas, o número das plaquetas tido como normal é acima de 150 mil. Então, o do Marcelo 147. Estava reduzido, próximo do limite. Mas, olhando exclusivamente as plaquetas, a gente não é capaz de afirmar que seja dengue. A gente pode afirmar que havia ali algum sinal de tendência de gravidade. A gente confirma o diagnóstico de dengue através da coleta de alguns exames que servem para a gente detectar os anticorpos que eventualmente o Marcelo tenha produzido contra o vírus da dengue, ou seja, se ele produziu os anticorpos, significa que ele teve a infecção pelo vírus da dengue. As plaquetas isoladamente sugerem que possa ser, aponta para uma certa gravidade, mas não confirma a dengue.
Ok, maravilha, Marcelo. Aqui é a nossa amiga Daniela Elisa, de Salto de Pirapora, São Paulo, que a gente manda um beijo. Obrigado, Daniela, pela participação. Sem se tomar nenhum tipo de remédio, a dengue dá sono, sim ou não? Né? Pergunta a nossa amiga Daniela, que está assistindo aí o programa, está parabenizando a todos nós, doutor. Olá, Daniela. Dengue é uma doença que causa um mal-estar extremamente exuberante, tanto que é popularmente chamado como febre quebra-ossos, né? Causa muito desconforto, prostração, perde-se a capacidade de trabalho, a capacidade laboral. E como eu havia mencionado anteriormente, muito embora a dengue não seja uma doença crônica, mesmo após a resolução da febre, você eventualmente pode ter sim esse cansaço, essa prostração, essa astenia por um período que pode chegar até 2 semanas. Mais um e-mail que chegou lá de cidade de Nova Veneza, lá em Santa Catarina, nosso amigo Elisandro Rocha. Obrigado, Elisandro, pela participação. Ele está pedindo para mandar um abraço, uma bênção aí para a família dele que está lá em Santa Catarina, Criciúma e Nova Veneza. Deus abençoe esse povo maravilhoso de lá. E ele diz assim: olá, Frei, parabéns pelo programa. Eu gostaria de saber se o clima de cada região influencia na proliferação do mosquito ou é igual para todas as regiões. Então, é o nosso amigo Elisandro, lá de Nova Veneza, Criciúma, doutor. Essa pergunta é extremamente importante, Elisandro. O que nós estamos observando, né, e quando a gente fala da questão das mudanças climáticas, a gente tem que começar a pontuar também a questão da emergência das doenças. Durante muito tempo, a dengue era uma doença que praticamente não ocorria nos estados da região sul, né? Com o passar dos anos, o que nós vimos, né? As amplitudes térmicas chegam a níveis bastante elevados, a chuva, né, acontecendo de uma maneira bastante intensa e aquilo que nós mencionamos, o deslocamento de indivíduos e dos mosquitos para áreas até então silenciosas. Então, a temperatura fria e clima seco são inimigos do ciclo do mosquito transmissor da dengue. Esse mosquito ele tem 2 elementos extremamente importantes, o calor e água, né? Ele quer calor e quer água. Por isso que durante o período do verão é que nós temos o maior número de casos. Aparecem mais. Por quê? Porque nós temos ali o calor, né, que proporciona tanto a eclosão da larva quanto a atividade do vírus no mosquito. E a água abundante para que aquele ovo ecloda e tenha seu ciclo. Fica aí a mensagem, dengue ocorre ao longo do ano todo, inclusive no inverno. O que difere do período do verão é que o número de casos acaba sendo menor. Isso é interessante, não é só porque é calor que vai aparecer, não. Ele aparece o ano inteiro, né? No calor se mostra mais, se manifesta mais. E com essa informação nós vamos chamar mais um intervalo, dá tempo de você ligar, conversar, elaborar a sua pergunta, para você participar conosco. Nós queremos aqui tirar todas as suas dúvidas, mas para isso eu dependo da sua participação, da sua pergunta. Combinado? O Vídeo de Saúde é seu, ele volta já só para você. Outra dica que a gente pode estar vendo, não acumular entulho no quintal. Por quê? Quando eu tenho um entulho, tudo que acumule água, ela vai criar a proliferação do mosquito. Então, procurar não ter entulho. Se eu tiver garrafa no fundo do quintal, procurar deixar elas de boca para baixo, balde de boca para baixo. Evite acúmulo de água. Tudo que acumula água, eu vou ter a reprodução do mosquito.